Olá, tudo bem? Você já ouviu falar no culto ou na missa algum pregador falando que na plenitude dos tempos Jesus nasceu? Você já se perguntou o que é essa plenitude dos tempos? Da onde saiu? O que é essa plenitude dos tempos? Bem, a plenitude dos tempos quer dizer que naquele momento propício, no momento ideal, Deus fez a sua revelação máxima no nascimento, na encarnação do Deus através de Jesus Cristo. Essa é a revelação máxima de Deus, o nascimento de Jesus Cristo, e isto só ocorreu na plenitude dos tempos. Mas então, o que é essa plenitude dos tempos? Bem, a gente pode começar falando que três grandes nações contribuíram para essa plenitude dos tempos: o Império Romano, o Império Grego e a nação judaica. Vamos começar falando do Império Grego. Bem, tinha um grande desbravador chamado Alexandre. Ele era jovem e, por ser grande desbravador, ele levou esse apelido de Alexandre o Grande. Um jovem nascido na Grécia, soldado, guerreiro, valente, corajoso e que dominou grande parte do mundo. Mas o grande diferencial de Alexandre foi que onde ele dominava, a nação que ele dominava, ele fazia questão de levar a sua cultura, a cultura grega, a cultura helênica. Ele fazia questão de levar a sua língua. Então o povo que era dominado, ele dominou o Império Assírio. Toda aquela região que era da Síria agora é grego. Então ele fez questão de ali implantar a sua cultura e a sua língua. Ele, por exemplo, invadiu o Egito, ele dominou o Egito, e lá no Egito ele construiu um dos maiores espetáculos daquele momento. Ele fez uma biblioteca, ele fundou a cidade de Alexandria e ali ele mandou construir uma biblioteca como nunca se pensou naquele momento. E para se ter ideia, dentro dessa biblioteca tinha de tudo o que se pensava de escrita. Então tinha pergaminos, tinha papiros, textos escritos em pergaminos, textos escritos em papiros, textos escritos até em argila, em barro. Então tudo que tinha de material escrito por onde ele passou, ele fez questão de levar para a biblioteca de Alexandria. Então a contribuição da Grécia foi a nível intelectual. Alexandre, ele ficou sabendo que lá em Israel tinha escritos hebraicos, que era o Antigo Testamento e que era guardado com muito zelo pelo povo judeu. Então, o que Alexandre fez? Ele pediu que trouxesse uma cópia desses escritos para Alexandria, e ele trouxe também escribas judeus que dominavam o grego. E lá em Alexandria ele mandou traduzir todo o Antigo Testamento para o grego. Esse agrupado de livros que a gente já viu que todos os textos bíblicos são livros
que foram agrupados. E esse grupo de textos que agora está em grego foi chamado então de Septuaginta. Essa foi a maior contribuição grega. Após o declínio do Império Grego, com a morte de Alexandre e outros conquistadores, já não foi tão eficaz, então o império que agora está crescendo e que dominou os gregos foi o Império Romano. Agora é a bola da vez, é o Império Romano. Bem, Roma já chega num contexto mais politicamente correto, podemos dizer assim. Roma tem já uma estrutura organizada política. Roma agora tem estabelecido hierarquia, tanto no exército como na política. Então a gente já vê falar prefeito, governador, né? E Roma, então, ela chega com essa estrutura. Roma, ela tem agora leis, ela tem leis estabelecidas e essas leis, elas são universal. Toda a área dominada por Roma tem a mesma lei. Então, quem matou vai ser julgado e condenado. Quem roubou vai ser julgado e condenado. Então, agora, Roma demonstra um senso de justiça. Roma estabelece também um senso, porque para Roma era importante que a sua área dominada, ele soubesse quantos moradores, quantas pessoas vivem naquela nação por conta dos seus tributos. Então, nada que Roma faz é sem pensar. Roma, ela contribui também para a plenitude dos tempos quando ela abre estradas. Então, de um distrito a outro, de uma cidade a outra, áreas dominadas por Roma, Roma abre estradas e pavimenta estradas, o que facilita tanto o comércio entre uma cidade e outra, como também facilita a ida e vinda do exército romano, dos soldados romanos. Roma também domina a navegação. Então, o mar ali Mediterrâneo, então tá o mar Mediterrâneo e tem a Itália e tem vários outros países ao redor do mar Mediterrâneo. Países maiores, outros menores, e aqui está Israel. Roma chega com as suas embarcações e domina toda a navegação ali no mar Mediterrâneo. Isto veio facilitar posteriormente as viagens de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Roma também contribuiu no que se diz respeito à dupla cidadania. Roma entendia que cidadão livre, que pertencesse, estivesse no seu domínio, tanto em Roma como fora de Roma, mas que fosse pessoa de posse, pessoa livre. Roma concedia a dupla cidadania. Isso foi dado a Paulo, o que facilitou ele posteriormente ir para Roma. Então essa foi a contribuição de Roma, as principais contribuições de Roma. Então aí veio a nação judaica. A nação judaica, na verdade, ela não veio, ela sempre esteve ali. Desde a criação, o povo judeu,
ele veio guardando as leis de Deus, veio guardando os mandamentos de Deus. A nação judaica, ela veio fielmente adorando e sendo devota de um único Deus. Então, o monoteísmo é a primeira e principal característica, né, da contribuição judaica para o cristianismo, porque todo cristão adora somente a um Deus. A nação judaica contribuiu com a construção das sinagogas. Muitos dos discípulos e até mesmo Jesus proclamou o evangelho de dentro das sinagogas. Era uma forma de agrupar pessoas e dizer que o Salvador já estava ali, o reino de Jesus já estava, o reino de Deus já estava instalado. A nação judaica contribuiu com o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele não é embasado no Antigo Testamento, porque o contexto é outro, mas muitas referências no Novo Testamento é do Antigo Testamento. O livro de Mateus mesmo, que foi escrito pelo apóstolo Mateus, e é um livro que foi dedicado a princípio aos judeus. Mateus faz questão de se referir várias vezes ao que disse os profetas, ao que estava escrito nas leis. Segundo a minha Bíblia de Estudos, o livro de Mateus tem cerca de 50 citações do Antigo Testamento. Então, essas foram as principais contribuições que levaram ao momento ideal para o nascimento e a proclamação do cristianismo, o nascimento de Jesus e a proclamação do cristianismo. 70 anos depois do nascimento de Jesus, passaram vários imperadores, de César Augusto, que foi o imperador quando Jesus nasceu, até Nero, que foi o imperador que tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E isso fez com que Roma expulsasse todo cristão, judeu ou não, de Israel, do seu próprio país, da sua própria nação. Roma invadiu Jerusalém e expulsou todo judeu, cristão ou não de Israel. Bem, aí foi o momento ideal, porque as estradas favoreceram para que o povo fugisse pelas estradas, para que o povo fugisse pelo mar, porque tinham livre acesso, né? As estradas favoreceram com que o povo fugisse, tanto por mar quanto por terra. E onde esse povo foi, esse povo levou o nome de Jesus Cristo, agora em grego. O grego nesse momento é como se fosse o inglês nos dias de hoje. Era raro quem não falasse grego. Nesse momento era raro um país, uma nação em que não tivesse pessoas falando grego. Agora as cartas de Paulo passam a ser escrito em grego. Os evangelhos agora passam a ser escrito em grego. As cartas dos apóstolos. Isso tudo, uma língua universal,
o contexto do Novo e do Antigo Testamento escrito no grego, as estradas e a navegação que deram liberdade para o povo fugir, isso tudo contribuiu para que na plenitude dos tempos Jesus nascesse e o Evangelho fosse proclamado. Toda essa contribuição judaica de adorar somente um Deus, dos gregos uma língua universal, de Roma estabelecendo uma estrutura de pavimentação, de navegação, tudo isso se chama a plenitude dos tempos. Isso tudo é a plenitude dos tempos, o que facilitou que o Evangelho de Jesus Cristo fosse proclamado a partir daí para todo canto, toda nação, e que chegou até a mim e até você. Isto é a plenitude dos tempos.